Então eu sou um cara que eu não corro nada, tá? O que que eu preciso fazer assim para iniciar? Eu procuro o Tarso, assim, eu posso simplesmente comprar um tênis e sair correndo, né? Ou tem que Perfeito. ter alguma preparação, alguma coisa assim? Olá, meu nome é Antônio Caluzuco, sou médico ortopedista e este é o canal O Paciente. Aqui no canal O Paciente a gente conversa com vários profissionais da saúde que vão tirar as dúvidas que vocês têm sobre várias áreas da saúde. Hoje a gente conversa com um professor de educação física, Tarso Dellinghausen. Ele é professor de educação física, né? Ele tem um foco bastante importante em corrida, mas ele já treinou atletas para triatlo, Ironman, ultramaratona. Isso nós vamos conversar para ver qual é a diferença de um para o outro, né? Para saber o que que precisa, tu que quer sair aí da inércia, né? Tá do sedentarismo, né? E quer começar a te movimentar, o que que precisa fazer para de repente, será que eu consigo de alguma maneira, sou sedentário, eu vou conseguir um dia correr uma maratona? Sim, não. Será que eu preciso correr uma maratona? Isso nós vamos conversar. Então ele tem um foco em corrida, né? Mas é personal trainer também, faz treinamentos de personal trainer. Tem uma especialização em treinamento desportivo e está fazendo uma especialização neste momento em endurance. Obrigado, Tarso, por ter vindo aí, né? É um assunto que para mim é bastante caro, eu gosto muito, né? Sempre gostei de correr, né? A gente estava conversando fora daqui, que é o esporte que o pessoal está mais praticando, né? A corrida. Obrigado. Primeiramente, te agradeço, Zuco, pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui com os teus seguidores, né? E é verdade, segundo a plataforma do Strava, né, que é uma das plataformas mais utilizadas no mundo para registro de treinos, enfim, de musculação, de corrida, ciclismo, natação, a modalidade mais praticada, mais registrada nesse aplicativo no ano de 2024 foi a corrida. Então é uma modalidade muito procurada para quem busca melhorar sua qualidade de vida, emagrecer, melhorar os índices de saúde, né? E a gente tem para falar sobre isso também. Vamos lá. Então, começando assim, vamos começar assim, a gente estava falando até sobre isso, né? Assim, são vários os níveis de corredores, né? E eu imagino, como um treinador, né? Tu tem que estar prestando atenção. Primeiro tu tem que fazer uma avaliação boa no nível que aquele cara está correndo, porque tem gente que vai lá e corre 2 km e já está morrendo. Né? E esse cara ele quer melhorar, né? E para ele aqueles 2 km é muito, né? Ele tá bem feliz ali e tal, né? E tem gente que corre 42 ao natural, né? Eu digo que os caras correm os 42 para ganhar, não é para terminar. Tem os caras que correm 42 para terminar. Então eu sou um cara que eu não corro nada, tá? O que que eu preciso fazer assim para iniciar? Eu procuro o Tarso, assim, eu posso simplesmente comprar um tênis e sair correndo, né? Ou Perfeito. tem que ter alguma preparação, alguma coisa assim? Tua pergunta é muito pertinente, ainda mais nos dias de hoje, né, Zuco? Que, como tu sabe, a informação está aí para todo mundo, né? Então, as pessoas são bombardeadas nas redes sociais com informações e daqui a pouco todo mundo se julga especialista, entendedor de todos os assuntos, né? E a corrida, como é uma atividade muito praticada e ela é de fácil acesso, né? Basta tu calçar um tênis e sair correndo, como tu bem disseste. A pessoa vai ali, compra um tênis e começa a correr por conta, mas ela não sabe para onde ela está indo. Então acho que o primeiro passo, né, para quem pretende adotar essa prática de uma forma segura e se desenvolver nessa prática, né, de uma forma consistente, é contar com o auxílio profissional. Né? Eu acho que para todas as áreas, quando a gente conta com o auxílio de um profissional especializado no assunto, a chance da gente se desenvolver e evoluir dentro dessas práticas é muito mais alta e muito mais segura, né? Então o primeiro passo seria esse, buscar a ajuda ou auxílio de um profissional da área da educação física, né? Que, lógico, que trabalhe já com corrida. É que nem eu falo, né? Tu quer aprender a tocar violino, o ideal é que tu procure alguém que te ensine a tocar violino, né? Então que nem, vou começar a correr, né? Tem que procurar um professor que vai tentar fazer eu evoluir naquela corrida. Perfeito. Né? E dentro do sedentário, assim, o que ele começa, o que ele precisaria saber dentro dessa corrida inicialmente, assim, então, que ele deveria cuidar, por exemplo? Normalmente uma pessoa sedentária, tá? Isso eu já recebi, assim, diversas provocações nesse sentido, né?
são pessoas que em algum momento já tentaram correr, mas por óbvio não conseguiram, porque não tem um preparo físico adequado para isso, porque não sabem controlar e dosar o seu ritmo, né? Então acaba que cansam de uma forma muito rápida e não conseguem trabalhar a corrida por mais tempo. Então o profissional vai ajudar justamente no início para que essa pessoa aprenda a dosar o ritmo e com a continuidade dos treinos, essa pessoa vai ganhando resistência e se tornando capaz de correr por mais tempo, né? Tornando a corrida duradoura. Eu costumo trabalhar um primeiro objetivo com os meus alunos de correr uma prova de 5 km. Por exemplo, um aluno iniciante que está começando do zero, né? Pega ali, normalmente em 3 a 4 meses uma pessoa é capaz de correr uma prova de 5 km. Tá? Saindo do zero. Do zero. E a primeira meta qual é? Eu procuro não fazer nenhuma estimativa de tempo, justamente para que essa pessoa não se sinta pressionada com isso. A primeira só meta terminar. É completar correndo, sem caminhar. Lógico, toda etapa de preparação que ela vai viver ao longo desses 3, 4 meses, ela vai tendo um conhecimento sobre o seu corpo, sobre as suas possibilidades, e chega no dia da prova e normalmente o pessoal consegue completar sem dificuldades, né? Então, assim, nota que é um processo, né? Que ele leva um tempo. E é interessante que ao longo desse tempo, a pessoa, né? O atleta, ele esteja engajado no programa de treinamento. Ele vai receber a sua planilha ali e é interessante que ele coloque em prática pelo menos 80% da sua planilha, para chegar no dia da prova ele consiga, então, concluir sem dificuldade. Ele tem que fazer o tema de casa. Digamos assim, né? Existe diferença num treinamento de alguém que quer ter, eu não sei se o aluno que vai até os 5, 10, assim, ele tem tanto preocupação com performance, né? Normalmente ele está muito preocupado em terminar, imagino, né? E às vezes tem alguma diferença do treinamento desse aluno para um aluno que não quer fazer prova, mas ele quer, olha, eu quero começar a fazer aquelas corridas, assim, tal, que eu possa emagrecer. Então o objetivo dele principal é emagrecer, né? Tem alguma diferença, alguma... A diferença qual é, né? Quando o aluno tem uma meta, para o profissional fica muito mais fácil guiar o aluno durante essa trajetória, né? Então, se o aluno quer correr uma prova, para mim, o objetivo dele, o caminho que ele vai percorrer, fica muito mais claro. Eu tenho alunos que se utilizam da corrida apenas para se beneficiar da saúde, né? É um trabalho que funciona também, são treinos bem similares, tá? A diferença é que um aluno que vai se preparar para uma prova, ele vai passar por um período por uma periodização, um período de preparação, né? Que vai consistir lá em diversas etapas, né? Já o aluno que treina para vamos dizer assim, wellness, né? Para o bem-estar, para a sua saúde, a gente tem que estar semanalmente provocando ou estimulando esse aluno para que ele também tenha alguns objetivos, alguns focos, né? Porque senão fica uma coisa muito solta, muito abstrata, né? Então a gente vai fazendo algumas provocações para manter esse aluno engajado no programa, né? Sim, se ele chega sem ter meta, o professor acaba meio que conversando, quem sabe a gente não faz uma prova. A gente sempre procura encaminhar nesse sentido, né? Porque uma prova, mais do que tu ir lá ganhar, vai ser uma meta que tu vai ter a cumprir daqui a 2, 3 meses, e isso por si só vai ser uma provocação para que tu te mantenha em dia com o treinamento. Isso é o mais importante, né? Um dos princípios do treinamento, eu digo, né, que para mim é o princípio mais importante, sem ele eu não consigo colocar os outros princípios em prática, é o princípio da continuidade, né? Então eu preciso que esse aluno esteja em dia com a planilha dele. E ter uma prova em meta como objetivo ajuda muito nesse sentido, né? Então, assim, esse aluno ele tem um perfil, né? E o aluno que inicia sem muitos objetivos, né? Ele acaba sendo picado pelo mosquitinho da corrida, como a gente fala, né? Então ele começa correndo uma prova de 5 km e aí daqui a pouco ele já quer melhorar o tempo nos 5 km, em seguida ele já migra para os 10, aí ele se consolida nos 10, ele já vislumbra correr uma prova de 21 km e assim ele vai evoluindo, né? E o que muda assim num atleta que está correndo 10
né? E é só planilha ou alguma coisa assim que tenha de diferente num cara que vai correr 21 ou vai correr 42, que é a maratona completa? São treinos diferentes, né? Agora, lógico, quanto maior o volume, quanto maior a distância da prova-alvo desse aluno, mais cuidados ele vai ter que tomar, né? Então a gente procura sempre encaminhar para profissionais da nutrição, para que essa parte aí esteja em dia também, uma parte muito importante para o meu trabalho, né? O meu cliente que conta com o auxílio desses profissionais acaba se consolidando mais no esporte, né? É importante também fazer avaliações com médicos, ortopedistas e fisioterapeutas, né? Para garantir a evolução segura desse aluno, desse atleta. A gente sabe que essas avaliações vão ser importantes também para o meu trabalho, né? Para que ele possa então evoluir de uma forma mais segura, porque ele vai trabalhar com volumes muito mais altos, né? O corpo dele vai estar mais suscetível a lesões, né? Então eu preciso do auxílio desses profissionais também para conduzir o meu trabalho. E qual é a diferença? Existe uma diferença assim qual é a diferença básica assim? Nós estávamos falando ali tu já treinou clientes, né, para o triatlo, para o Ironman, né, e para a ultramaratona, né? O que é essa ultramaratona, assim? O cliente ele corre, quanto que ele tem que correr? Toda ultramaratona é uma prova que tem mais de 42 quilômetros. E hoje o nosso calendário de provas ele está bastante rico, assim. Então, de ultramaratonas? Também. Então a gente tem provas dos mais diversos tipos, provas no litoral, onde vai ocorrer em cima de morros e na areia da praia, provas no interior do estado, provas em florestas, então tem prova dos mais diversos tipos, né? O que vai diferenciar um atleta do outro é justamente a especificidade da prova que ele almeja fazer, né? Então a gente procura se cercar do maior número de informações dessa prova para que então aqui em Porto Alegre a gente consiga reproduzir o mais próximo possível às situações que ele vai viver na prova. Por exemplo, no ano passado um atleta meu correu a Extremo Sul. É uma prova que começa no Chuí e vai até Rio Grande. Tem mais de 200 quilômetros de prova. Esse atleta treinou aqui em Porto Alegre, mas em alguns momentos nós fomos até o litoral para que ele então fizesse alguns treinos, né, mais específicos e já se familiarizando com o ambiente de prova na praia. Então, o que muda é isso, a gente direciona, né, de acordo com a especificidade da prova. Por exemplo, vai correr uma maratona de Curitiba. A gente sabe que a maratona de Curitiba tem uma altimetria bem diferente da maratona de Porto Alegre. Então, a preparação da maratona de Porto Alegre, ela vai ser um pouco diferente da maratona de Curitiba. Eu preciso preparar esse atleta de Curitiba para viver situações de sobe e desce. Enquanto o atleta que vai correr em Porto Alegre, ele vai correr numa prova plana, né? Então, o que muda é isso, é a especificidade da prova que a gente vai encontrar. Tá. E dentro desse treinamento, assim, o cara que começou tá planejando ali correr uma meia maratona, uma maratona, assim, tu também ajuda nele no treinamento de reforço muscular? Como é que funciona isso? O cliente, o treinamento é só correr? Ele tem que fazer algum reforço, tem que fazer alguma musculação? Como é que funciona isso? Hoje em dia, como a gente estava conversando aqui, a informação está aí para todo mundo, né? E esse trabalho de reforço ele é muito importante para qualquer corredor, seja ele iniciante, avançado para 10 quilômetros ou para maratona, né? Quanto maior a distância que esse atleta vai percorrer, lógico, eu preciso dele mais forte, mais resistente, e o trabalho de força ele vai ser um aliado na preparação, né? Na medida que ele auxilia na economia de corrida, né? Então esse atleta, quanto mais forte, ele vai economizar mais energia no seu gesto técnico, ele vai conseguir então correr sem se desgastar tanto, vai se preservar um pouco mais para cumprir a distância alvo dele. Então o trabalho de reforço ele é muito importante e eu tenho muitos alunos que trabalham tanto a parte de corrida quanto a parte de reforço muscular comigo também. Tudo junto contigo? Não todos, tá? Mas muitos trabalham a parte de reforço muscular comigo também. Tá. E... O bom disso, Zuko, só abrindo um parênteses, né? É que quando, por exemplo, eu também tenho alunos que fazem um trabalho de reforço comigo e treinam com corrida com outros treinadores.
Então eu tenho que estar muito atento nessa hora, enquanto treinador de força, ou personal trainer, vamos dizer assim, né? Para entender que fase da preparação esse atleta está vivenciando, né? Para então dosar o estímulo na sessão de força muscular. Enquanto que um aluno meu, eu, lógico, evidentemente sei que eu estou trabalhando com ele na corrida, isso se dá de uma forma bem natural, né? Mas então é bem importante estar atento à etapa de preparação nele na corrida, ou seja, quantas semanas faltam para a prova. Ele está vivendo um período de base, ele está vivendo um período pré-competição, ele está vivendo um período de competição, ou não, ele está vivendo uma fase de transição, ele acabou uma corrida agora, né, um ciclo de preparação e fez uma prova agora, algumas semanas atrás. Isso, lógico, que vai influenciar no trabalho de força também. Então a gente tem que estar atento a esses detalhes aí. Então aquela planilha que existe, uma planilha ali com os treinos que tem que ser feitos, sei lá, 6, 8 meses antes. Então tu monta uma planilha, né, vamos dizer mais ou menos 6 meses. Né? Pega um cara... Uma maratona para um iniciante, 16, 18 semanas, tá? 4 meses, 4 meses e meio de preparação específica. O que tu chama de iniciante para esse cara? Um aluno que já tem uma experiência na corrida, não alguém que está começando do zero, tá? Correu quando? Não que não seja possível, tá? Um iniciante que não correu uma maratona ainda, que vai fazer a sua primeira maratona. Vamos dizer assim, um iniciante em maratona. Um aluno que está começando do zero, que não corre, é sedentário, quer correr uma maratona, eu já prefiro trabalhar com prazo um pouquinho maior, para não pular algumas etapas, né? Então, a gente tem que cuidar um pouco isso, porque hoje em dia o pessoal nunca correu uma prova de 10 km e já quer correr uma maratona, né? Então eu chamo atenção para esse detalhe. É importante que ele cumpra algumas etapas, né? E vivencie então a corrida em outras distâncias menores, como se ele estivesse tirando um brevet para correr uma maratona, né? Essa preparação ela se dá de uma forma mais consistente, mais segura, né? Então pode, por exemplo, o cara já corre 10, tá? O cara está acostumado a correr 10, final de semana e tal, e ele quer correr uma maratona. 16, 18 semanas de preparação, ele vai estar apto a fazer uma maratona. Já dá uns 4, 5 meses, o cara consegue se preparar. Consegue se preparar. É pouco tempo, né? Normalmente a gente achava que seria mais. Se o cara fizer a planilha dele... Exato. O desafio tem que fazer. Exato. A parte mais difícil de correr uma maratona não é correr os 42 quilômetros, né? É assim, vencer a etapa de preparação, né? Eu, por exemplo, eu estou trabalhando com um médico, pai de família. Tu tem os teus compromissos profissionais, a tua vida pessoal, a tua vida em família. E vai ter dias que tu vai sair, tu vai ter que treinar 3 horas de corrida, 2 horas e meia de corrida. Entende? Então, eu preciso que tu vivencie algumas etapas para chegar nesse dia bem. Né? Então, o mais difícil é a gente conciliar esses compromissos, a nossa vida pessoal com os treinos, né? Mas conseguindo cumprir essas demandas aí, tu faz a maratona tranquilamente. E dentro dessa planilha, imagino que não seja todas as semanas, obviamente não deve ser todos os dias, assim, correr 2, 3 horas. Né? Tem treinos que são mais curtos, muda a velocidade do treino. Perfeito. Muda os tiros que se dá. Entende? Aí a gente usa um outro princípio do treinamento, que é o princípio da variabilidade. Né? Então eu preciso variar, diversificar os estímulos, até para que eu possa então desenvolver esse atleta, né? De uma forma orgânica mais completa. Né? Eu preciso trabalhar questões assim de trabalho de mais intensidade, trabalhos de resistência em baixa intensidade, com rodagens maiores. Né? Então eu preciso submeter esse atleta, esse aluno, ao trabalho em diversas zonas de treinamento e sabendo então montar o escalonamento, né? Semana a semana, que nós da área do treinamento chamamos de microciclo, né? Então ele vai evoluir e vai recuperar em algum momento, para voltar a evoluir, recuperar num outro momento, e assim a gente vai escalonando até chegar o dia da prova. Né? Então tem uma ciência por trás disso. Né? Então é importante a gente, além de variar os estímulos, também diversificar os volumes de semana aí que ele vai trabalhar até o dia da prova. Sim, por isso que não é só sair correndo. Exatamente. E eu fico super feliz, assim, quando a gente tem a nossa orla aqui que está muito bonita e super procurada, né, para a prática da corrida. Cada final de semana ali a gente vê milhares de pessoas correndo, e isso é muito bom, né? Agora, se a pessoa almeja correr uma prova, uma maratona, então, que é uma distância considerável, 42 quilômetros, né? É importante que ela saiba o que está fazendo. E normalmente o atleta amador, o autodidata, ele nem sempre sabe trabalhar com todas essas informações. Então daqui a pouco ele deixa de aproveitar uma prova ou deixa de correr uma prova que ele até gostaria
porque ele não sabe qual caminho percorrer, né? E a ajuda do profissional vai ajudar ele nesse sentido. Sim. E dentro dessa planilha também, como varia a intensidade do treino de corrida, varia também junto à intensidade de treino de força. Também, né? Também. Então, a força ela se integra junto com aquele momento das 16, 18 semanas ali. Perfeito, perfeito. O aluno está prestes a correr a maratona, faltam algumas semanas ali para a prova, ele já está atingindo os volumes máximos de corrida. Esse aluno, com certeza, ele já está no seu limite, ele está bastante cansado, né? Então, eu não posso dar um estímulo de força muito forte para esse aluno, sendo que no outro dia ele vai ter um treino extenuante ou acabou de fazer um treino extenuante, então a gente tem que ir dosando também esses estímulos de força, né? Para que ele não se lesione, né? Sim. E misturando um pouco assim os esportes, tá? Um cara que corre e quer ganhar, a gente fica pensando assim na parte cardiopulmonar, tá? Um cara que corre, ele quer eventualmente evoluir dentro da corrida. Ele pode usar, por exemplo, uma natação para evoluir, ou uma bike, ou essas coisas são... tu não consegue ver uma evolução na corrida se o cara treina uma bike, por exemplo, né? Porque isso existe no triatlo, né? Mas às vezes o cara consegue... A minha pergunta é, no triatlo, se eu treinar melhor a natação, eu imagino, tá? Essa é a minha pergunta. Sim. Se eu treinar melhor a natação, né, eu vou melhorar também a minha bike e a minha corrida, ou se eu treinar a natação, eu vou melhorar só a natação. Para melhorar a bike, eu tenho que treinar a bike, não tem choro. Excelente treinar pergunta. A corrida, eu tenho que treinar a corrida, não tem choro. Excelente pergunta. Eu vou tentar ela explicar de duas maneiras. Vamos lá. Vamos imaginar um corredor. Tá? Tu é um corredor e tu gosta de praticar natação, mas tu acha que daqui a pouco a natação pode interferir na tua preparação de corrida. Não, ela não vai interferir na tua preparação de corrida e ela inclusive pode te auxiliar a melhorar a tua capacidade cardiorrespiratória. Agora, tu só vai evoluir na corrida com estímulos de corrida, princípio da especificidade. Sim. Tá? Agora, para o triatleta, bom, o triatlo não é uma prova que tem natação, ciclismo e corrida. Ela é uma prova de natação, ciclismo e corrida. Que tu tem que saber dosar bem cada uma dessas modalidades. Todo mundo vai ter a sua modalidade forte, mais forte, né? Então, tu tem que saber como conduzir as demais para que então tu possa performar na tua modalidade de mais ênfase, de mais facilidade, né? Então, são duas questões diferentes, tá? A gente pode desenvolver a nossa capacidade cardiorrespiratória praticando outras modalidades de endurance, mas no triatlon eu só vou melhorar trabalhando bem as transições, né, de natação para ciclismo e a transição do ciclismo para corrida, né? Eu fico perguntando, né, porque eu faço jiu-jitsu também, né? E no rola do jiu-jitsu, na hora, assim, eu fico, às vezes, mais ofegante, fico desesperado de cansado, né? Mais do que quando eu vou correr, às vezes 12, 15, né? E eu fico pensando, mas será que isso uma coisa ajuda a outra? E dentro do jiu-jitsu a gente aprende, né, que não adianta, cara, tu correr 22, 21, 42 quilômetros, que isso não ajuda no rola. O que ajuda no rola é rolar. Porque é um trabalho de alta intensidade. Eu não sou profissional da área do jiu-jitsu, né? Mas é um esporte onde vai exigir altíssimas intensidades, né? E tu vai ter que tolerar, por exemplo, não sei quanto tempo dura um round, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Depende da idade, né? Mas o adulto é 10 daqui a e pouco o tem um master professor é 5. ali que trabalha sessões de 3 minutos, vamos imaginar. Então tu vai trabalhar 3 minutos em altíssima intensidade, que tu vai ter que suportar aquele trabalho. Então é diferente do estímulo que tu vai obter na corrida. Daqui a pouco na corrida tu até pode fazer uma série de 3 minutos a 85%, né, que vai levar a uma intensidade mais ou menos parecida com a que tu faz no jiu-jitsu. Mas no jiu-jitsu tu estás fazendo força, então a demanda ela é diferente, né? Sim, é a especificidade, né, que tu tá falando. Exatamente. Eu vou entrar em umas perguntas, né, que pode ser que a gente não tenha resposta, né? Às vezes eu falo assim, o profissional fala, não sei, né? Não é que o profissional não saiba, é que às vezes não tem resposta, né? Por exemplo, a genética.
né? O quanto que tu acha, porque tu estava me falando aí que eu posso pegar alguém ali que corre uns 10 quilômetros, até um sedentário, assim, tu espaçar um pouquinho o tempo, ele vai correr uma maratona, né? Então eu tinha para mim, né, que eu sou, o pessoal não tá vendo aí, mas eu sou baixo, né? Eu tenho 65, então eu sou baixinho, tenho perna curta, né? E eu já corri 2 meia maratona, né? Até agora há pouco tempo. Já tem uma boa experiência. É. E eu sempre achei, cara, não vou conseguir nunca correr, né? Não tenho perna para isso, né? Literalmente, né? E aí, o quanto que a genética influencia nisso, né? No ponto de vista disso que a gente tá falando, dentro de uma brincadeira de perna curta, perna longa e coisa e tal, né? Mas dentro também lá de mitocôndria muscular, tipo de fibra muscular. Legal. O que tu imagina, assim, dentro do que tu estuda, que isso pode influenciar, né? Isso pode influenciar a ponto de eu não conseguir nunca correr uma maratona, ou pode influenciar no ponto de eu nunca conseguir ganhar uma maratona. Sim. Porque tem diferença terminar uma maratona e ganhar. Sim, né? Sim. Essa é a pergunta. E realmente, para ganhar, tu já tem que ter um componente genético, né, que te predisponha a suportar uma demanda de treinamento que vai te fazer ganhar a prova, né? E sobre essa comparação que tu fizeste entre atletas mais altos e atletas mais baixos, atletas mais altos gastam muito mais energia para correr. Que coisa, né? Então, eu estava lendo um estudo outro dia que comparava os quenianos com os corredores europeus, que são mais elevados, né? E uma das conclusões que esse estudo chegou é que justamente os quenianos são mais baixos, né? Então, eles levam mais vantagem do que os atletas mais altos, né? Onde isso tem uma influência prática, tá? Vou tentar explicar assim de uma forma mais simples e acessível. Vamos imaginar a tua cadência de corrida. O número de passos que tu dá em 1 minuto, tá? Quantas vezes os teus pés tocam no chão no período de 1 minuto? Quanto mais alto for o atleta, a tendência é que ele trabalhe numa cadência mais baixa, né? Ou seja, ele vai demandar mais esforço, ele vai sofrer mais com a sobrecarga de impacto do que um atleta mais baixo que é capaz de correr com uma cadência mais elevada. Com isso, ele vai economizar mais energia. Então, com uma prova de maratona, um atleta mais baixo, né, leva uma ligeira vantagem assim, do que um maratonista, né, pela economia de energia. Né? E aquela coisa que eles falam de tipo de fibra muscular, isso não tem diferença? Tem diferença. Consegue visualizar isso? Tem diferença, porque nós somos dotados, na nossa genética, de fibras do tipo 1, do tipo 2, né, e do tipo 2B, né? 2A e 2B. Então a gente tem a fibra de contração lenta, que seriam as pessoas, né, que vão correr então provas mais longas, as de contração treinável, né, intermediárias, e de contração rápida, que seriam mais caracterizados para os velocistas, né? Mas nós amadores, a gente não pode se deter muito nesse detalhe, né? Assim, o meu objetivo não é ganhar a maratona, é completar a maratona. Então eu sei que treinando, mesmo que eu seja dotado para fibras de contração rápida, eu posso concluir uma prova mais longa, né? Lógico, talvez eu sofra um pouquinho mais, o meu corpo vai levar mais tempo para se adaptar, né? Mas eu posso correr, sim, uma maratona mesmo sendo dotado de fibras de contração rápida. Sim. Vai ser mais difícil, não vai ser tão natural, mas impossível não é. Então todas as pessoas poderiam, em tese poderiam. Poderiam. Lógico, a genética vai te predispor mais ou menos. Por isso que para algumas pessoas é mais fácil, para outras é um pouco mais difícil, mas não é impossível para ninguém. Sim, porque às vezes nós, pacientes, a gente fica pensando, né, e às vezes a gente acaba não inventando, mas achando uma desculpa, né? Que a minha genética não ajuda para isso, né? E aí nem vou tentar, né? Não vou correr, não vou tentar, vou fazer outras coisas, mas gostaria, por exemplo, de correr, né? Então, basta que tu treine, tu tenha paciência, né? Assim como a gente pode se preparar para uma prova com 16, 18 semanas, tu imagina uma pessoa que submeteu a um programa de treinamento por 4, 5 anos. O corpo dela vai se adaptar, vai sofrer modificações, né, para esses estímulos que ele está recebendo. Então, assim, eu acho que a nossa grande falha enquanto seres humanos é o imediatismo. Sim. É querer daqui a 2 meses estar apto a correr uma maratona, ou uma meia maratona, ou fazer um Ironman. Então a gente acaba queimando etapas, como a gente estava conversando ali um pouquinho antes, né? Então se eu tiver paciência, se eu souber onde eu quero chegar e
percorrer o caminho que deve ser feito, né, a gente consegue chegar lá em segurança. Por exemplo, eu tenho mais fibra de contração rápida. E eu já fiz um Ironman. O meu primeiro Ironman eu levei 4 anos me preparando para fazer o Ironman. Entendeu? Então, assim, eu fiz provas de mais curtas, fiz meio Ironman até chegar ao Ironman. Então foi toda uma etapa de preparação e meu corpo, assim, eu tenho fotos, né? Ele se transformou nesse período, né? Eu fiquei bem mais magro, pesava 72 quilos, hoje em dia eu peso 77 quilos, né? Então naquela época eu estava com 72 quilos, emagreci bastante, então, mas o meu corpo ele foi moldado, foi preparado para aquela modalidade. Então a gente é capaz de fazer provas que parecem distantes, mas então a gente tem que ter paciência, né, e respeitar as etapas que devem ser percorridas até que a gente então tenha condições de cumprir e completar esse objetivo. Outra pergunta, eu não sei se chega muito esse tipo de cliente para ti, né, mas eu queria ter uma ideia do que alguns pacientes podem estar pensando agora, né. Eu tenho sobrepeso, tá, ou obesidade. Eu vou te perguntar isso pelo seguinte, eu estava agora, menos de, sei lá, 4, 6 meses atrás, eu estava correndo a meia maratona, né? Eu estava um pouco mais pesado e tal, né? Mas eu estava ali correndo de boa e daqui a pouco passa por mim gente mais velha, eu corri com 43, agora estou com 44, né? E gente mais velha que eu, assim, passando ao natural por mim, né? E aí eu, pô, tá treinado e tal, né? Só que daqui a pouco começa a passar gente bem mais pesada que eu. Gente pesada. E tava correndo ali e passou voando por mim, né? Como é que faz, assim, alguém que primeiro, né, a gente dentro da ortopedia, a gente sabe que tem um impacto um pouco maior, né? Joelho, quadril, coluna e tal, né? Mas o paciente, ele quer começar, né? E às vezes ele não consegue perder peso só com a dieta, ele tá ali, tá patinando, tá? E daqui a pouco, se ele começar a correr, ele pode ter uma ajuda nessa perda de peso, e aí tudo meio vem junto, né? O cara começa a correr, começa a enxergar um pouco a melhora, começa a se alimentar um pouco melhor, né? Cuidar, ver as outras pessoas, ele começa a se cuidar, todo mundo meio que se ajuda, né? Então chega pra ti, assim, um paciente que é com sobrepeso, assim, como é que é primeiro... por onde tu começa? Perfeito, né? Um paciente que está querendo começar, né? E está com sobrepeso ou já obesidade, assim, como é que faz? Perfeito. É importante ressaltar que a nossa sociedade está cada vez mais sedentária, né? E o número de pessoas obesas vem aumentando exponencialmente nos últimos anos. E as perspectivas para os próximos anos são alarmantes, assim, né? Até por uma questão de saúde pública, né? E de fato, muitas pessoas buscam a corrida como uma atividade fim para perda de peso, né? E aí, essa é uma questão assim, que a gente deve conduzir com o maior cuidado, né? Porque como tu bem disseste, uma pessoa sedentária, ela está fraca, ela está com sobrepeso, ou seja, as articulações dela estão sofrendo com essa sobrecarga. Como eu vou colocar essa pessoa a correr de cara? Então isso é muito complicado, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado, ter bastante atenção com esse trabalho. É interessante direcionar essa pessoa também para uma atividade de força, para que então ela ganhe um pouco mais de força e seja capaz de suportar a carga de impacto que ela vai viver na corrida. É importante que ela tenha um profissional da nutrição ao lado dela, né, auxiliando nessa questão da dieta. Como tu bem disseste, uma coisa leva a outra. Eu já vi inúmeros casos de pessoas que começaram a correr e não tinham a mínima preocupação com a alimentação, mas depois de um tempo, notando as suas próprias dificuldades em evoluir na modalidade, acabam se dando conta que precisam se cercar de outros hábitos, né, que vão agregar na sua preparação. Então, a nutrição é um primeiro passo, né? E através de mais cuidado com o que se come, né, essa pessoa então vai avançando para fins de saúde. E isso serve também para o emagrecimento. Então, eu tenho que chamar a atenção desse aluno que ele, além de correr, ele não vai perder peso só correndo, ele vai ter que correr. É interessante que ele tenha uma atividade de força que vai ser muito importante para perder peso também e oxidar gordura, e eu preciso que ele esteja engajado num programa nutricional para que ele esteja ali com a quantidade de calorias, né, e nutrientes
ajustada, né? E muitas vezes esse cliente, esse paciente, ele vai precisar também de um apoio de um psicólogo, né? Porque não é uma caminhada fácil. Ele se depara com diversas situações de dificuldade porque ele tem que mudar totalmente o ritmo de vida, né? E isso aí não é uma coisa tão simples. Mas a atividade de corrida ela é bastante importante, ela contribui para a perda de peso, né? Mas a gente precisa se cercar de outros cuidados também. Só a corrida talvez não seja o suficiente. Outro assunto que sempre perguntam, assim, né, que teve uma época aí nas Olimpíadas que o pessoal usava, até os homens, eles estavam usando tipo um maiô, né, que segundo diziam na época, né, diminuía o atrito na natação, tá? Hoje eles já não estão mais usando isso, né, eles estão usando a sunga normal ali, né, então às vezes a ciência evolui, né. Então eu queria te perguntar em relação a tênis, tá? Existe mesmo algum tênis assim que vai diminuir esse impacto e diminuir, portanto, a dor nos pés ou no joelho, quadril e tal? Né? Existe algum tipo de tênis assim? Não precisa falar marca assim, mas algum tipo de tênis, algum formato, alguma coisa assim, né? E depois eu queria te perguntar também em relação à performance, né? Porque daí alguns podem vir com aquela desculpa, não consigo correr porque eu não tenho o tênis da marca tal, né? Eu não ganho a corrida porque eu não tenho o tênis da marca tal. E aquela coisa também, a gente pode ir respondendo em etapas, né? Mas o tênis do pé supinado, o pé pronado. Perfeito. E aí? Excelente abordagem. Isso aí a gente pode ficar aí umas 2 horas conversando a respeito, né? Então, assim, são diversos aspectos que a gente tem que esclarecer aqui, né? Hoje em dia a gente vive a era dos super tênis, né? Hoje em dia as espumas elas estão altamente tecnológicas, já tem tênis com placas de carbono, né? Enfim, e esse material, essa tecnologia, ela realmente faz a diferença. Mas ela vai fazer a diferença justamente nesse atleta que tu comentaste antes aí, que é o atleta olímpico, o atleta de altíssima performance. É um atleta que, assim, ganhar 1, 2 segundos vai fazer uma diferença significativa na carreira dele. Sim, ele bate um recorde. Exatamente. Então, para esse atleta, esse equipamento vai fazer a diferença. Para nós amadores, isso nem sempre vai ser verdade, isso não vai acontecer. A gente imagina, eu sou um corredor que eu corro, sei lá, 10 km em 1 hora. E eu vou colocar um tênis, agora com esse tênis eu vou correr os 10 km em 55 minutos. Eu vou lá, faço a prova, faço em 1 hora e 1. Então, assim, não é o tênis que vai te fazer melhorar, tá? Esses equipamentos de alta tecnologia, eles vão fazer a diferença, vão contribuir com atletas de altíssima performance. Para nós amadores, não. A gente precisa ter um bom equipamento, como tu bem disseste, tem tênis que vão auxiliar nesse processo de amortecimento. Hoje em dia nós temos diversos modelos, inclusive marcas nacionais estão muito boas, entregando produto de altíssima qualidade, que são materiais que vão ajudar justamente a absorver um pouquinho e amortecer um pouco mais a questão do impacto. Mas eu não preciso, um atleta amador não precisa de um tênis de R$2.000 para evoluir e avançar no esporte, né? A gente com tênis bem mais barato é capaz de treinar. O que vai fazer diferença sim é o treinamento, tá? Não o tênis. O treinamento sim, tem um programa de treinamento direcionado, individualizado, né? Com um objetivo, com uma meta, esse sim vai fazer a diferença na evolução desse atleta, né? Desse atleta. Em relação à dor, né? O tênis ele pode afetar alguma coisa em relação à dor no pé, dor na perna, no joelho, assim, em relação ao impacto, ou não faz diferença? Pode. Agora, eu sempre costumo falar, né, que essa não é o tênis, às vezes, que resolve, ou apenas o tênis, né? A causa de uma dor, ela pode ter motivos multifatoriais, né? Um encurtamento muscular, uma falta de força, falta de mobilidade, né? Mas sim, tem pessoas que calçam alguns tênis e nas primeiras semanas, nos primeiros treinos, relatam ter sentido desconforto e dor. Voltam a usar os tênis antigos e essa dor some. Então, alguns modelos não são indicados para determinado tipo de pessoas, né? Então, há que se ter um cuidado na hora de escolher o modelo, né?
E, por exemplo, aqueles tênis minimalistas que existem, né? Que tem corredores que eles acabam correndo aí com tênis minimalista, que é um tênis para pé mais treinado, com musculatura intrínseca do pé mais treinada, né? Isso faz diferença E ó, eu vou te dizer que depende, né? Essa é uma questão muito individual, tá? Eu, por exemplo, já quebrei a cara diversas vezes indicando tênis para aluno, tá? Indiquei tênis para aluno, ele voltou outro dia, puta, isso é uma droga aquele tênis que tu me indicou. Então, eu parei de indicar modelo, né? Hoje em dia, o que eu faço, tá? O que eu adoto como prática? Eu sugiro, eu recomendo ao aluno que ele vá numa loja, que ele prove 4 pares, 5 pares de tênis. Coloca um modelo no pé esquerdo, um modelo de um tênis diferente no pé direito. Depois ele troca, o do pé direito passa para o esquerdo e o do esquerdo passa para o direito. Caminha com os dois. Depois põe os 2 tênis do mesmo modelo. Cada pessoa tem o seu gosto e a sua preferência, né? Que a gente já desenvolve já desde pequeno, desde o nosso caminhar, né? E, então, quando tu calça esses modelos na loja, tu experimenta assim, modelos diferentes em cada pé, tu vai perceber exatamente o que aquele tênis te traz de retorno, né? E aí tu vai poder formular uma opinião, o que é bom e o que não é bom para ti, tá? Já vi pessoas com mais pesadas correndo com tênis minimalistas e se dando super bem, né? Então não significa que o tênis minimalista ele vai fazer mal, não é uma regra, tá? Agora, hoje em dia está surgindo aí muitos tênis com placa de carbono, né? Esse sim, a gente tem notado aí um aumento de lesões, né, pelo uso desses tênis, né? Então são pessoas que daqui a pouco não têm uma biomecânica ajustada para fazer o uso desse tênis, ou então não estão respeitando a transição, né? Calçam um tênis de carbono e passam a fazer todos os treinos com esse modelo. Esse tênis ele vai gerar uma propulsão maior, ele vai absorver melhor e vai fazer uma propulsão. Então eu preciso me adaptar o meu corpo a receber essa sobrecarga. Entendeu? Quando ele empurra de volta... Isso, então assim, eu vou começar fazendo treinos mais curtos com esse tênis, né? Vou usar ele uma vez a cada 15 dias, depois vou aumentando a frequência, vai fazendo a adaptação aos poucos. Tu pega um tênis, tu nunca correu com tênis com placa de carbono, tu vai botar um tênis desse no pé e vai passar a fazer todos os treinos com ele, tu pode acabar se lesionando, porque a resposta dele vai ser muito diferente do que um tênis, vamos dizer, convencional, né? Bom, eu te fiz essa pergunta, né? Eu sou ortopedista, né? Eu sou especialista, né, em tornozelo e pé. E aí eu te fiz essa pergunta e a resposta que tu deu é exatamente aquela que eu dou sempre, né? E eu já quebrei a cara muitas vezes também, inclusive com meu irmão, né? Eu vou falar uma marca aqui, né, que eu costumo correr, que é Skechers, né? Um colega meu até que é oncologista uma vez me falou lá em 2012, 13, e ele me falou do Skechers, né, e um tal de Falcone, que eu nunca corri com Falcone, mas corri com Skechers. Saucony, isso. E acabei nunca mais trocando, né? Eu gostei do Skechers, me adaptei muito bem e eu sempre faço uma propaganda muito boa, né? E aí fiz pra minha mulher e pro meu irmão, e eles odiaram. E eu tava percebendo, conversando com outros colegas, outros amigos que correm e treinam, eles estavam falando exatamente o que tu falou agora, né? Que é uma coisa muito particular, né? Uma vez num dos congressos aí de tornozelo e pé, eu vi uma palestra de uma moça, né, que era do Canadá, e lá no Canadá eles estavam fazendo aqueles testes de pisada, né, nos corredores, né, faz ali eles correr na esteira ali no baroporometria, né? Sim. E aí depois do teste, cara, eles imprimiam numa impressora 3D o tênis. Entende? Já adequado para a pessoa, de tão particular que é. Então essa resposta essa pergunta que eu te fiz, né, uma pergunta malvada, né, mas é exatamente a mesma resposta, né? É muito particular. É um outro princípio do treinamento, a individualidade biológica. Exatamente. A gente não pode desconsiderar isso. Tu, hoje em dia, tu tem 44 anos. Tu tem 44 anos de vida. Tu tem toda uma vida pregressa, todas as tuas práticas, todas as tuas vivências, elas fazem parte do teu ser, no teu dia a dia. Né? E isso te difere de mim.
né? E isso nos torna únicos, né? A gente entrou num papo filosófico. E dentro desse papo filosófico aí, tipo, 44 anos que eu não piso hoje como eu pisava, sei lá, 10 anos atrás. 10 anos atrás. Muda, né? A gente vai ter mais encurtamento, às vezes de um lado mais do que o outro, 10 anos faz diferença. Essa daí a gente já está entrando na área do movimento, né? E eu sempre costumo dizer como a gente vai deteriorando a nossa qualidade de movimento, né? Exatamente. Então, se a gente observa uma criança ali na sua fase inicial, recém começando a caminhar, ela vai juntar um brinquedo no chão, ela agacha de uma forma perfeita. Nós adultos temos que buscar um objeto no chão, nosso agachamento é péssimo, né? Então, a gente vai se deteriorando. Né? Então, a gente tem que tomar cuidados nesse sentido, né? Hoje a gente já tem informação, né? Enfim, todo esse trabalho de movimento com profissionais de educação física, fisioterapeutas, médicos da tua área, né? São importantes para que a gente, então, minimize esses efeitos, né? Dessa deterioração do movimento. Né? Tem informação e tem quem sabe informar. Né? Então tem que procurar quem sabe. Né? Outras 3 perguntinhas em relação a tênis, tá? Para a gente tirar a dúvida dos pacientes, né? Uma que eu já te fiz aí, que é a relação do pé supinado, pé pronado. O que tu acha? Tu acha que faz diferença comprar aquela coisa? Eu vou comprar, eu tenho o pé um pouco pronado. A gente já tem na corrida um pouco de pronação. Né? Essa é uma pronação fisiológica que tem mecanismo fisiológico. É um mecanismo fisiológico. Né? O que tem que cuidar é a hiperpronação. Isso, né? Então se eu compro um tênis para pé pronado ou tênis para pé supinado, faz diferença eu gastar um pouco mais caro nesses tênis assim ou não faz diferença? A gente vai entrar na mesma questão anterior, tá? Isso vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Eu posso, se eu ter uma pronação, como tu bem disseste, um mecanismo fisiológico natural, e então eu vou comprar um tênis pronado. E eu coloco o tênis no pé e aquele tênis para mim é bastante desconfortável. Né? Então o que eu oriento? Assim, experimente os tênis, procure saber qual a sua pisada para te ter um norte, saber mais ou menos por onde ir. Sim, se eu tenho uma pisada pronada e eu vou buscar um tênis supinado, a chance desse tênis me causar e gerar desconforto, ela aumenta. Né? Aquele tênis não foi desenhado para o meu formato de pé. Da mesma forma, se eu tenho a pisada supinada, se eu comprar um tênis pronado, isso aumenta a probabilidade de me gerar um desconforto. Então, saber qual a sua pisada e buscar um tênis com a pisada neutra ou direcionada para o seu pé, supinado ou pronado. Lembrando que a pronação, tu me corrige, tá, Zuko? A pronação é quem faz a carga mais no lado de fora do pé, né? A pronação. Aliás, a supinação. E a pronação para quem descarrega mais o peso na parte interna. A pronação é quando a gente está com o pé virado assim para dentro, né? A gente pega o dedão, né? Passa com o dedão a parte interna do calcanhar e o dedão, né? E a supinação é o contrário, é a parte lateral do calcanhar e o quinto metro. E eu costumo, qual é a minha pisada? Um aluno não sabe qual é a sua pisada. Uma forma super fácil de identificar. Pega o teu tênis, um tênis bem velho, dá uma olhadinha no solado, vê onde ele está mais desgastado, né? Se ele está desgastado mais na parte de fora, é uma pisada supinada. Exatamente. Se ele está desgastado na parte interna, ele vai ser uma pisada pronada. É isso aí. E em relação a tênis com drop maior, drop menor, que é o calcanhar maior ou menor, né? Isso faz diferença na hora da corrida ou não tem diferença nenhuma? Tu sente alguma coisa que o paciente tem algum pouco mais de encurtamento ou não encurtamento, aquelas coisas de fascite plantar, tu consegue perceber isso ou não faz diferença? Eu não consigo, através do tênis eu não consigo, porque muitas vezes o meu aluno está praticando a corrida, eu não sei nem qual modelo de tênis ele está usando, né? Sim. Porque ele não está correndo na minha frente, ali, então isso não e assim, não tem um dado para te dizer, aquele aluno teve uma lesão na panturrilha, ele estava usando tal tênis, eu não saberia te dizer isso, tá? Tá, então na prática provavelmente não tenha tanta diferença assim. Eu acho, né, não é uma tendência, mas assim, as lesões, muito mais do que o tênis, elas são causadas por algum desequilíbrio de força, algum encurtamento muscular, alguma falta de mobilidade em alguma articulação, né? E como tu bem disseste, tu era alguns anos atrás, hoje tu é outro,
Isso pode mudar dia após dia, conforme o meu cansaço, meus níveis de estresse. Então, as causas que levam à lesão, daqui a pouco não é uma causa só, né? São diversos fatores que estão interferindo naquele corpo ali ao longo de alguns dias e que vão acabar gerando aquele mecanismo, aquela dor, aquele desconforto, uma inflamação, enfim, né? E mais uma pergunta agora para a gente se encaminhar para o final. Eu estava falando ali sobre correr com tênis, né? Essas perguntas de tênis são as perguntas que o pessoal mais faz, né? E até para eles não caírem naquela provocação do vendedor, né? Porque o vendedor ele vai querer vender do placa de carbono e tudo e tal, né? Esse tênis aqui é o que o corredor fulano correu, então tu tem que ter esse tênis. Agora mesmo, algumas semanas atrás, eu trabalho com um aluno que ele está se preparando para um TAF, né? Um teste de aptidão física, ele vai submeter a um concurso público e tem uma etapa lá que é um teste de corrida. E ele, no início da sua preparação, foi numa loja e, lógico, que o vendedor empurrou um tênis com placa de carbono para ele. Só que ele é um cara que pesa 90 quilos. Então, assim, eu não quis, num primeiro momento, ir contra ou não recomendar aquele tênis. Ele já havia comprado, havia investido um valor importante. E ele fez um primeiro treino e eu perguntei qual foi a tua impressão. Ele ficou um pouco constrangido e foi a deixa, né, para eu falar, explicar para ele como se dá essa adaptação ao tênis de carbono, né, que o tênis de carbono não vai fazer com que ele corra mais rápido e que daqui a pouco não é o tênis mais indicado e tal. Quando eu terminei de falar, ele falou, Tarso, eu achei tênis uma droga, doeu meu pé, eu não consegui completar o treino com tênis. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado nessa hora. E eu reforço, tá? Experimentem diversos modelos, diferentes modelos. Não compra aquele que é mais caro ou aquele que o teu amigo disse que é o tênis ideal. Compra aquele que te gerar mais conforto. Experimentando diferentes modelos, tu vai ter uma sensibilidade, tu vai saber qual tênis foi mais do teu agrado, qual foi mais confortável, né? Então, exatamente. Fazer opção por aí. Essa pergunta que eu te faço agora, você estava falando ali sobre um tênis, tu corre com esse tênis, dá uma segurada ali uns 15 dias, né? E depois corre com ele de novo, né? Então, mais ou menos, em tese, o cliente deveria ter pelo menos uns 2 tênis, né? E esse revezamento, o que tu me diz desse revezamento de tênis? Existe um tênis que para tu correr, vamos pensar na planilha, né? Na planilha a gente tem treinamentos que são mais curtos, mas mais rápidos, né? Isso, os treinos de velocidade. Os treinos de velocidade, são intervalados, aqui tu vai correr, tu vai aumentar a velocidade nesse período, depois tu diminui, aumenta de novo e tal. São treinos mais curtos, depois tem os treinos mais longos, né? É uma boa ele ter uns 2, 3 pares de tênis para esse tipo de treinamento, e é uma boa mudar o tipo de treino, o tipo de tênis. De acordo com o tênis. De acordo com o tênis? Sim, isso é verdade. O que tu recomenda? Mas aí a gente já está entrando numa esfera do pessoal que já está mais avançado, né? Que trabalha com volumes maiores de corrida, tá? Se o aluno tiver, por exemplo, está treinando para uma maratona, vai iniciar a periodização para uma maratona, e ele tiver um par de tênis só, é pouco. Porque assim como o nosso corpo precisa se recuperar, o tênis também precisa se recuperar. A espuma ali, né, o EVA, ele sofre uma deformação e ele vai precisar de um tempo para voltar ao seu formato original. Eu, por exemplo, os tênis que eu utilizo para correr, eu não caminho com eles, eu não saio para passear com eles, eu deixo eles separados só para corrida, né? E procuro então diversificar o uso, né? Aliás, a gente tem aplicativos hoje em dia onde a gente registra o nosso treino e a gente pode também registrar com qual tênis a gente fez o treino. Então lá no histórico do aplicativo tu vai ter exatamente a quilometragem que cada tênis percorreu. E tu vai então mais ou menos saber qual é o momento de trocar esse tênis. Lembrando que um tênis dura em média 800, 1000 quilômetros, talvez um pouco mais, né? Dependendo do tênis. E sim, ao longo da semana, conforme for o treino, e aí também a gente vai desenvolver a nossa sensibilidade para saber qual tênis me gera mais conforto num treino de velocidade, qual treino me gera mais conforto num treino de longa duração, né, 1h30, 2 horas de duração, ou até um pouco mais. Então procurar fazer o uso desse tênis direcionando para cada tipo de estímulo que a gente dá ao longo da semana, né?
Sim. E não ficar utilizando sempre o mesmo modelo. Um aluno que está começando agora, ele pode começar com um par de tênis sem problema nenhum, né? Ele vai ter, vou imaginar um aluno sedentário, tá? Que está começando do zero. Sim. Vai começar com volumes bem reduzidos, vai utilizar a caminhada também, no momento ali de intercalar com a corrida, né? Agora, o aluno já está correndo volumes maiores, já está fazendo provas de 10 km, já visa melhorar sua performance. É interessante, então, que ele tenha 2, 3 pares de tênis, né? Para então poder fazer o bom uso, que esse tênis não se torne um inimigo dele, né? Que ele possa dar a resposta que ele oferece, né? Bom, conversei aqui com o treinador Tarso, né? Tirou muitas das minhas dúvidas, né? Porque eventualmente eu sendo médico eu converso com alguns colegas que não são tanto as minhas dúvidas, eu tiro as dúvidas dos pacientes, né? Que estão assistindo, mas essa aqui foi um que eu tirei as minhas dúvidas, aproveitei. Né? Afinal de contas, tu és um praticante de corrida, né? Então muito. Tu vivencia isso e com certeza tu deve ter algumas questões, né, que tu te pergunta durante o treino ou após um treino, e eu espero ter então te ajudado nesse sentido, assim como os teus seguidores aí. Ajudou muito, né? É bom saber, né, que eu dentro da minha profissão também e dentro da minha parte de esporte a gente está indo num caminho meio certo, né, em relação a tênis, em relação a corrida, né? Então e até criar uma expectativa para quem está começando, né, que possa, nunca vou conseguir, né? Então a gente chegou à conclusão aqui que consegue, né? Basta fazer um treinamento correto, né? Que nem tocar saxofone. Né? Tem que ter uma orientação e tem que treinar em casa ali, aquela coisa, treinar ali todo dia um pouquinho de sax, tem que treinar a tua corrida, às vezes deixar o imediatismo de lado, né? E desfrutar do processo, que para ti pode ser mais rápido, para mim pode ser um pouco mais demorado, mas se perceber, se entender, se autoconhecer, né? Eu digo que praticar a corrida, vivenciar a corrida é um processo de autoconhecimento, né? A gente fica horas e horas ali batendo o pé no chão, escutando a nossa respiração, percebendo os sinais que o nosso corpo dá. Então, é um processo de autoconhecimento e de crescimento também, né, pessoal? Então, é isso aí. Não, tem gente que diz que até é um método de meditação, né? Corrida ali, né? Tu fica ali em silêncio. Eu pessoalmente, gosto de correr com um fonezinho de ouvido. Aí eu escuto um podcast que eu curto, escuto uma musiquinha e tal, isso aí às vezes a música, quando eu tô voando ali, por causa da música, né? Não, às vezes a música acaba sendo um combustível mesmo. Um fator, aliás, inclusive em provas é proibido usar o fone de ouvido porque é considerado uma forma de doping, né? Mas então ela ajuda, assim, a nos motivar e colocar o treino em prática. O que eu chamo a atenção, é uma questão particular minha enquanto treinador, tá? Que isso não interfira na atenção que tu deve ter no teu treino, que isso não prejudique o ritmo que tu deve colocar em prática, né? Que tu não dê, porque daqui a pouco tá tocando uma música super rápida, super agitada e tu tá correndo muito mais rápido do que tu deveria naquele momento. Então, tudo bem usar música, mas que tu fique concentrado no que tu deve fazer, né? No teu trabalho, no teu treino. Aí ela contribui. Né? Eu vou ter fator motivacional. Eu vou ter que prestar atenção, porque isso aí em mim afeta. Então, esse é um cuidado que o corredor deve ter. Queria te agradecer muito por ter vindo, tá? O pessoal certamente vai gostar muito. E vamos ter outras conversas aí no futuro próximo. Para mim foi um prazer estar aqui conversando contigo. É sempre muito bom falar sobre um assunto gostoso, né? Como a corrida. E se puder voltar mais vezes, eu vou voltar com o maior prazer. Vai ser muito obrigado. Muito bom. Aqui a gente termina mais um canal Paciente. Aqui a gente tira todas as dúvidas que vocês têm sobre vários assuntos relacionados à saúde. E corrida tem tudo a ver com saúde. E ficamos aqui, né, com esse episódio sobre corrida. Até a próxima e aproveitem.